Olá pessoal, tudo bem? Vim falar um pouco para vocês hoje sobre a hérnia de disco, tá? Que é um problema, uma lesão que acomete grande parte das pessoas. Mas antes de falar da hérnia, eu preciso falar de anatomia. Vamos imaginar que a nossa coluna vertebral é uma pilha de hambúrgueres, ok? Então, onde tem osso é o pão e onde tem o disco intervertebral é uma carne de hambúrguer. Então, vamos lá imaginar que tem um osso, que é um pão, aqui tem outro osso, que é o outro pão. No meio desses dois pães tem a carne do hambúrguer. Imagine que no meio dessa carne de hambúrguer tem um molho, tá? Um molho bem no centro. Então vamos lá montar. Osso, pão, osso embaixo, pão e a carne de hambúrguer com o molho dentro é o disco intervertebral. Fechou aí? O que é que acontece quando a gente morde normalmente o hambúrguer de um lado, a gente aperta demais de um lado, a carne tenta escapulir pelo outro lado, não é isso? Pois é. O mecanismo de hérnia de disco é exatamente assim. É quando a coluna sofre compressões excessivas e esse disco intervertebral tenta sair para o outro lado. Antes de acontecer a hérnia efetivamente, acontece a protusão discal, que é o quê? Quando você está dando aquela primeira mordida no hambúrguer, aperta de leve de um lado, aí a carne escorrega. Mas o molho ainda não vazou, ainda não fez aquela bagunça toda. A hérnia de disco acontece quando esse disco ele se rompe e o molho que está dentro do hambúrguer escapa para fora desse disco. Aí a hérnia discal efetivamente. Vou colocar aqui para você 3 imagens, tá? Uma imagem é o disco intervertebral íntegro. No segundo, a gente tem uma protusão discal, que é quando o disco ele começa a sair do lugar, mas o molhozinho de dentro, né, que a gente chama de núcleo pulposo, tá lá dentro ainda. E a de baixo é quando a hérnia de disco acontece efetivamente, onde o anel, né, do disco intervertebral se rompe e o núcleo, que é aquele molho, ele sai para fora e faz uma tremenda bagunça. Mas vale lembrar, gente, que a hérnia de disco, né, o último estágio, a gravidade, na verdade, dessa hérnia não está relacionada diretamente com proporção de dor. Como assim, Daisy? Eu quero dizer para você que se eu tenho uma hérnia de disco, não necessariamente minha dor vai ser maior do que se eu tivesse uma protusão discal. Porque às vezes uma protusão discal, ela acontece para um lado, para uma região da coluna que tem muita raiz nervosa, por exemplo, que tem estruturas que causam muita dor e às vezes uma protusão discal gera mais dor do que uma hérnia de disco efetivamente. Eu já tive pacientes, né, e alunos que tinham hérnia de disco propriamente, o núcleo já tinha saído, né, já estava em um grau bem avançado e a pessoa não sentia dor, porque a hérnia tinha acontecido para uma região que tinha poucas inervações. Já tive quadros de protusão discal, onde o disco ainda o núcleo não tinha saído, era só um empurrãozinho do disco fora do lugar e a pessoa sentia dores absurdas, porque a região que o disco estava comprimindo era a região mais nobre, que de mais inervação. Tá? Então, a dor não é proporcional à gravidade da lesão. Por isso que é importante fazer um exame de imagem para a gente saber exatamente qual o grau dessa lesão, né? Qual o grau dessa hérnia, se é só uma protusão, se já é uma hérnia, tá? Propriamente dita. Além disso, a gente tem que pensar que as protusões discais, por não ter rompido ainda o anel, são passíveis de reversão, ou seja, o núcleo pode sim, o disco intervertebral pode sim retornar para o lugar, dependendo da terapêutica, dependendo do tratamento. É isso, espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido, né, como é esse processo da hérnia de disco. Qualquer dúvida, escreve aqui para mim nos comentários. Lembrem, compartilhe esse vídeo, quanto mais a gente conhece o nosso corpo, mais fácil de prevenir e de cuidar dele. Um beijo! E até a próxima!